Olá, família Podcast Fé Compartilhada, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo com vocês, então sejam todos bem-vindos. Elias, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sandra, seja muito bem-vinda. Dona Etelvina, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a senhora aqui. Obrigada. Nós, para o podcast Fé Compartilhada, nós sentimos assim uma alegria inexplicável de ter essa guerreira, essa irmã em Cristo, né, que hoje vai estar compartilhando um pouquinho do seu testemunho e da sua fé. Nós também temos aqui nos bastidores, nos acompanhando, a Neia Rangel. Daqui a pouquinho, no final do testemunho da nossa querida irmã, elas vão estar louvando. Então eu te convido, vem com a gente. Dona Etelvina Rodrigues da Silva, uma honra, como eu disse, ter a senhora aqui. E nos conta, a senhora nasceu aqui em Piraquara mesmo? Taquara do Reino. Taquara do Reino? Norte. Paraná mesmo? Paraná. Paraná. Lá de Londrina. Perto de Londrina. Aí, ó. Bom. Isso, quantos anos já se passa que a irmã está aqui em Piraquara morando, tá vendo? Não, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Né? Formou a família aqui, os filhos. Os filhos costumam de lá. São de lá. Só neto, agora bisneto. Os netos, né? São aqui do Paraná, aqui de Curitiba, e região metropolitana aqui de Curitiba, né? Piraquara. Quantos filhos a dona Etelvina tem? 9. 9 filhos. 4 mulheres, 5 homens. E netos? Quantos netos a senhora tem? Neto eu perdi a conta. Perdeu? Foi assim? Foi 25 netos. Olha aí. Bisnetos também já tem. Bisnetos também. 8 bisnetos. Então, pessoal, é a família que está acompanhando, a família Rangel. Nosso carinho, nosso muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E hoje nós trouxemos aqui a dona Etelvina. Dona Etelvina, a senhora há quanto tempo está residindo aqui em Piraquara? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. É uma história, né, de vida, né? A irmã Etelvina tem uma história muito interessante, uma história de vida, de superação, uma história aí de milagres, né, irmã Etelvina? Um milagre de Deus. Você que está aí, acompanhe esse testemunho aí de coração aberto, abra sua mente, presta atenção naquilo que Deus vai falar aos nossos corações através do testemunho da irmã Etelvina, porque hoje em dia nós precisamos de ouvir muito mais testemunho de Deus. Porque nós sempre contamos história, né, Etelvina, da Bíblia, verdade, que Jesus fez milagre, que Jesus operou milagre quando estava aqui na Terra, mas ele continua fazendo ainda, né? Amém. Quando ele foi aos céus, ele deixou o Consolador com nós, né? Deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, que é o nosso Jesus, e o Espírito está aqui ao nosso lado e está aí do seu lado também. Então, se você está precisando de algo de Deus, uma cura, um milagre, se apega a Ele, que só Ele pode fazer um milagre na sua vida, né? E a irmã Etelvina tem um milagre muito maravilhoso para nos contar. Amém. História de vida, né, irmã? Que tem para contar. E vai estar compartilhando com nós essa noite, né? Amém. Qual foi o seu milagre? Bom, a gente tem tantos milagres na nossa vida, né? E a senhora compartilha com nós o seu milagre nessa noite. Para resumir, né? Para a gente dizer. Pode contar detalhado que nós temos tempo. Até 19 anos. Esse meu pai, né? Uma infância bem querida, graças a Deus, sim, né? 19 anos eu me casei. E já foi diferente, meu esposo já foi com Jesus, mas ele foi fiel, né, a Deus, mas ele era alcoólatra e bebia muito, né? Só que foi um homem muito responsável, né? Ele era pedreiro profissional, nunca deixou a família faltar nada, nunca deixou esse negócio de bater, essas coisas meio nada, né? E filho, coisa assim, né? Foi uma pessoa muito assim. Mas mesmo assim, eu estranhei um pouco, porque na minha igreja não era. Eu me casei, ele desviou, né? Sim. Então, dali eu achei estranhei um pouquinho. Aí, então, depressão profunda. E essa depressão profunda, vim para Curitiba me tratar, uma menina que é muito... Veio para Curitiba me tratar, que isso falei com os médicos, falou assim,
Ele falou, só tem que voltar pra cá com a mala, com tudo, vamos pegar. Vim embora. Aí eu peguei e falei pra ele assim, não vou vir não, doutor. Não vou vir não. Mas você tem que vir, né? E essa depressão, né? Sim, muito, fiquei bem papinha mesmo. Mas foi Jesus que me curou. Graças Sabe? a Deus. Através do pastor, né? Que convidou os outros lá, que a gente desde pequena, que louva a Deus, né? Sim. Não de pequenininha, muito não, até 3 anos pra frente, né? Já pequena, eu ainda dançava em circo, essas coisas assim, sabe? Sim. Depois, Teve um encontro com Deus. daí eu mesmo lá, indo assim pro circo com a amiga, eu dizia assim, ah lá, tem um bonito dos crentes lá cantando, né? Tá lá na vida livre. Eu vou ser crente um dia ainda. Ela, não, você já tá doido, tinha o cabelo bem comprido, sabe? Bem compridão. Você tá cortando seu cabelo? Não, não vai não. Não vai ficar crente, né? Mas pela misericórdia de Deus, eu aceitei Jesus com 13 anos. Com Né? 13 anos a senhora aceita Jesus. Em 1955, né? Fui batizada. Então, nunca Jesus me deixou. Meu pai foi leve, o jogo suave. Pela grande misericórdia dele, né? Me deu força. E eu estava na igreja, oramos, eu chegou uma irmã de Guarapuava, disse para mim assim, levantou e veio, minha serva, eu vos falo com vos. Giai, jejuai, o guardarei de tudo. Tu vai passar vários problemas na vida, mas eu guardarei de toda. E acompanhou. E aconteceu. Sim, isso aí aconteceu, né? Então, assim, foi tanta coisa. Mas depois disso, aí me deu, foi aqui em Curitiba, né? A minha Curitiba, me deu para que tenha no sangue também, e fiquei com uma dor de cabeça. A sangue até na língua ficava roxa, sabe? Sim. Aí o médico chega lá, um professor dos médicos, que é os outros lá. Só olhou para mim assim e disse, conversa com o Papai do Céu. Eu falei, mas eu tô chegando no médico, eu chego já com o Papai do Céu. Eu falei pra ela, né? Até para abençoar até um médico. Exatamente. Daí ele pegou e falou assim, teu problema é só isso, vaso da circulação. Vaso da circulação aberto, vaso sanguíneo aberto, vaso de tudo aberto. Até sanguíneo, né? Aí tirou tudo que foi coisa, tirou tudo de comida. Eu só falava pra ele, doutor, eu vou comer disso aí, né? Para o Papai do Céu. Aí eu falava, mas eu estou falando do Papai do Céu mesmo, né? Eu estou falando, meu Deus, eu penso. Então, pela misericórdia de Deus também, aí passou remédio para mim. Passou remédio, tudo. Pressão, essas coisas, e eu não tomei nada. Nada. Né? Eu confiei em Deus e Jesus me curou. Ele me curou, que ele me deixou, nem tomar vitamina, não. A vitamina para mim foi bom, né? Nossa. Então, depois atrás disso, essas coisas que vem, né? Assim, aqui em Curitiba mesmo, tive também a vesícula também, Jesus me curou. Sim. Sabe? E todo médico que eu vou, falo, sabe? Eu falo. Então, tirou as pedrinhas da minha vesícula, muito cheia que estava, né? Também eu dizia, fiquei até 1 hora da manhã falando com Jesus. Ninguém não podia acreditar, que acho que até mentira da gente, né? Mas, nesse dia, assim, uma pombinha veio no meu rosto 3 vezes, à noite. Aí meu marido falou, você tá ficando louca, né? Porque você estava no hospital. Eu falei, não tô louca, não. Tá me lembrando de coisa que eu pedi para Jesus aqui, né? Sim. Daí passou, até isso que é. Aí depois disso, ultimamente, né? Ultimamente, tudo agora, o que aconteceu com ela que fiquei mal, né? Mesmo fiquei assim, bem gripada, uma diarreia forte. E daí me infeccionou a urina. E eu fui pro rim, né? E do rim pagou tudo já com o meu filho. Nossa. Aí foi uma dor medonha, né? Foi uma dor muito grande que eu tive. Bem no dia do meu aniversário, né? Eu vim pra cá, meus filhos Ano lá. passado, né, mãe? Isso Foi em outubro agora. Foi outubro. Em outubro. Princípio de outubro, dia do meu aniversário, né? Quer dizer, recente, né? Fazendo a festa, tudo preparado lá. E a mãe passou mal e veio pro outro. Aí vim para um pouquinho, mas aqui não resolveu nada. Cheguei lá em casa pro centenário, né? Chego lá, foi onde foi a primeira que Deus fez para mim. Aí eu cheguei assustando muito, que aprender muito, e puseram os negócios na mão, tudo que assim. Sim. E ficou eu sozinha lá. E tinha 2 enfermeiras trabalhando de frente, assim. Eu levantei, fiquei muito nervosa, comecei a chorar. Falei, enfermeira, arranca essas coisas que eu vou embora. Não aguento mais, estou embora para minha casa. Falei assim. Ela perguntou, não, mas só não pode ir. Eu falei, não, mas eu vou embora para casa. Aí eu virei assim e falei assim, Jesus, tua palavra diz assim, se tiver em mim, se tiver em vós, tudo que eu pedir, que até chorar, tem misericórdia de mim. Eu enfermeira, né? Eu cheguei enfermeira lá, tem misericórdia para isso. Aí eu só falei assim, tem misericórdia de mim, Jesus. Aí meu ouvido, para cantar mais perto, eu quero estar, meu Deus, de ti. Sim,
né? Nitidamente. Eles fazem pra vida assim, né? Sim. Aí, eu vi assim que cantou um hino, né? Nunca vi, né? Aí eu falei pra enfermeira, coloca de novo os parágrafos também, enfermeira. Eu vou ficar aqui, né? E for, a cada 10 dias, tanto for, coloca de novo. Ela colocou, né? Aí acabou, daí passou um pouquinho e cantou, parabéns pra você, vai dentro. No aniversário, né? Parabéns pra você. Oh, Isso maravilha. cantou no seu ouvido. Né? Parabéns, mas é cantado como eu tô conversando aqui na baixinha. É? Tem órgão, tudo nesse meio aqui, é um coral. Olha que Maravilha. É um coral. Então, daí eu peguei e falei assim, aí fui pro hospital, me transferi pro hospital, né? Uhum. Um hospital ali de Curitiba, um hospital muito bom. Fiquei 9 dias internada, sem comer nada. 9 dias. Só os ídolos me confortou. Eu tava lá. Mas não comia nada, meus filhos foram A tudo. mãe ficou em estado grave mesmo, sabe? Uhum. Nesse final de ano, sabe? Então, daí eu peguei e falei assim, meu Deus, já que a situação, deu soro. Aí o doutor falou, vamos aplicar o primeiro antibiótico. Primeiro, se não resolver o problema antibiótico, o segundo. E se não resolver o segundo, eu falei, e daí, doutor? Só Jesus? Ele, só Jesus. Quando nós sempre falamos aqui, né? O médico ele vai ter, a medicina ela vai ter um certo, né, altura, né? A partir dali já é milagre. Já é milagre. Já é milagre, daí já não é um milagre. O médico já não. Eu falava pra eles assim. Ultimamente, aí quando eu estava bem triste, bem nervosa, cantava ali, porque tinha baixo a minha alma, sabe? Na hora que eu estava lá ainda, que estava lá na postilha ainda começou a cantar assim, Cristo Jesus, o fiel amigo. Ele só ele sabe, só falar mesmo como é que é, né? Uhum. Aí continuou todo dia, o hino, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia, 24 horas, sem parar, e não para não, faz tradução, já entra no outro. Olha que maravilha. E não para, sabe? E tem uma coisa que a gente fica, né, sobre crente, quando a gente falar, povo, muito não acredita, muitos acreditam e muito não, né? Assim, de pegar, pensar. Eu, por exemplo, se estou aqui, eu estou cantando aqui, assim, eu cantei agora também, sabe? Maravilha. Então, eu falo assim, meu Deus, põe outro hino, canta na cruz morrendo, canta na hora. Na hora. Na hora. O hino que eu falasse assim, era na hora, sabe? Virava. Às vezes eu vou deitar e falava assim, ah, Jesus, eu baixava um pouquinho. Tá muito alto. Abaixava, sabe? Essa é a pessoas que têm intimidade, né? Na intimidade. Porque quem não tem intimidade não tem nem o que falar, vai falar a pessoa intimidade não. com Deus, porque eu converso muito com ele no particular, né? Sim. Assim, só eu e ele, né? E é como se estivesse conversando. Quero conversando com ele. Com ele. Aí eu fui e falei assim, veja só, e aí peguei e falei assim, vou cantar esse hino que eu falo, que a gente vai cantar, Uhum. né? Ele foi um hino que ele ficou especial. Esse marcou. Ele é direto. Eu quase me rio do coração de tocar. Que é emocionante, né? Sim, Meu Jesus sim. do céu. Sim. Eu Eu quero chorar. Eu sofria muito. É. Agora eu canto junto com ele, mas eu falei. Ah, Eu chorava, sabe? Então, mas daí a mãe, como ela fala, ficou ouvindo esses louvor, nós falamos, meu Deus, acho que tá dizendo que a mãe não tá bem, né? Não tá? Como que pode a pessoa começar a ouvir louvor? Uhum. E a mãe ficou lá, internada os 9 dias, os filhos foram revezando, nós ficamos com ela no sítio. Aí lá, a mãe começou a fazer, né, mãe? A falar com Deus. Uhum. Meu Deus, não, o que tá acontecendo comigo? Aí ela fez um propósito com Deus, né, mãe? Que se o Senhor tirasse ela de lá, porque ela ficou em estado grave mesmo, sabe? Ela teve infecção de bexiga, foi pro rim dela. E não tinha remedicação que saísse a bactéria. Uhum. Aí ela falou, se o Senhor tirasse ela de lá, ela ia fazer uma cultiação de graça. Né, mãe? Lá na igreja que ela congrega. Daí eles fizeram a cultiação de graça lá, Fizeram. assim, já explicando também. Sim. Quem acreditar, se não acreditar, então o problema seria com Jesus, né? O problema é se você acreditar. a nossa parte é contar o que Deus faz, né? Se acredita ou não, é É independente. verdade. Porque eles acharam que teve um do médico, a médica me viu e falou, tô ansiosa pra saber, né? Nem eu sei, né? Mas ela falou assim, eu falei pra minha mãe falou assim, será que ela tá com medo dos ídolos levar ela pro alto, né? A médica. É mistério de Deus, né? Que É. só O outro eu falei, mas assim, ele lá, ele nem falou pra mim, tava assim, é psiquiatra. Eu falei, que psiquiatra? Que é?
Há pessoas que não entendem Acho que é loucura. a intimidade que Loucura a senhora para o tinha homem, com né? Deus ali. Então, aí a mãe foi ao hospital. Só melhorou. Foi melhorando, ela saiu do hospital. Aí, só quando ela veio pra casa, pra gente entrar nesse detalhe, esses louvores que ela ouve, meu Deus, só que a mãe começou a ficar. Ela não ficou bem daí, porque tava não incomodando, não vou explicar. Alto, né? Isso, tava muito alto, veja só. Era uma coisa, além do barulho, ela ouvia os louvores. Aí, nós levamos ela no neurologista, tá? Né? O médico levou ela, e o médico falou que ela tava com ansiedade. Aí ele passou a medicação para ela, mas ela continuou, sabe? Olha, gente, no final do ano, o Natal que a gente passou, né, mãe? Aquele dia foi, eu digo assim, foi o pior Natal que a gente passou, porque a mãe ficava quietinha no canto dela, ali quietinha, não participava com a gente tudo conversando, reunido ali, e a mãe quietinha no canto dela. Aí, como Deus é maravilhoso, a mãe já continua, só para vocês entenderem um pouquinho, sabe? Sim. Aí Deus, que é tão bom, fez eu. Aí falavam, leva ela no psiquiatra. Amanhã eu não vou no psiquiatra, eu não tô louca, né? Eu não vou no psiquiatra, sabe? Aí eu falei, aí o Espírito Santo se fez eu lembrar que há 5 anos atrás, a mãe começou com esse barulho no ouvido e nós levamos ela no otorrino. E o otorrino disse que ela tava com 50%, ela tinha perdido a audição dela. Aí eu falei, mãe, então nós vamos fazer o seguinte, pois nós vamos levar a senhora no otorrino, se for problema do ouvido, que eu acho que é, Deus fez eu lembrar na hora, assim, sabe? Sim. A senhora vai chegar lá e já vai falar para a senhora. Ele vai falar na hora, tenho certeza. E nós pagamos a consulta para ela e levamos ela, mas na hora, gente, na hora. Ele falou, realmente, é o problema do seu ouvido. Nós vamos fazer alguns exames, para comprovar mesmo que a senhora está com uma dificuldade na audição. Isso aqui a gente fala porque é muito sério. Às vezes a pessoa não sabe que está com problema de audição, perdendo a audição, e começa a passar por uma dificuldade, sabe? Então isso é muito interessante. Sim. Aí, né, mãe? Aí nós levamos ela, passou todos os exames, realmente. 70% da audição minha mãe tinha perdido. 70%? Porque ela não quis usar aparelho na época. Aí a mãe falou, não vou usar aparelho, né, mãe? O que a senhora falou? Não, eu falei assim que eu não ia no aparelho. Ela falou que não ia usar só aparelho. Se Jesus me deixasse, só permitisse que eu ponhasse aparelho. Mas antes disso, deixa eu acabar de contar do hospital. Então, lá do hospital, ó, que estava no momento lá, eu falei pro doutor assim, doutora, tem um general de branco, vai chegar aqui, e vai trabalhar com o senhor, ajudar o senhor. Eu li, falou até que a mãe estava doida, ele estava comigo. Aí eu falei assim, se esse general deixar eu ir embora amanhã, eu vou. Se não deixar, eu vou ficar. Mas se ele deixar, eu vou. É ele que vai dar. É ele que vai dar aqui agora, né? Você estava já 9 dias. Aí chegava, tomei 20 frascos de antibiótico, sabe? Esse dia que eu sei que o antibiótico não é bom, né? Aí eu peguei e falei assim para ele, mas pela misericórdia de Deus, quando foi de manhã cedo, ele já dá alta. Eu falei, o general quis que eu vou embora. Era o que mandou. Ele quer ir embora. E os outros 3 pensam, daqui, esse problema de ouvido, que a senhora está dizendo aqui, seu ouvido? Não, eu ouço bem. Eu claramente ouço bem, graças a Deus, sabe? Ouço bem, então, assim, eles só afastam um pouquinho, eu tô falando um pouquinho, mas normal. Assim, então, mas depois que só colocou o aparelho, melhorou, não foi isso? Não, mas então, eu tô dizendo, ele abaixa um pouquinho, né, só. Mas os outros fazem negócio de cabeça, é memória, que memória não canta, não. O médico pode fazer tudo que quer fazer aqui na Terra, pode fazer, mas não canta, não. Quem é que tem poder de fazer cantar? Né? Falei, só Jesus, quem faz cantar é Jesus. Então eu tenho esse hino que me acompanha, né? O sino todo, que dá harpa, né? Alguns acústicos também, que acompanham junto aqui assim. E aí quando eu vou dormir, aí eu tiro o aparelho, daí eu fico escutando, né? Aí eu durmo, daí eu Precisa ver rádio. Direto no ouvido. Mas uma voz bonita, sabe? Lá um entra com o outro, fazer a tradução. Bem afinado. Bem afinado, bem bonito. Sabe? Então eu peguei e falei assim, meu Deus, o hino que me confortou, as palavras do hino, esse hino me confortou a palavra, né? Sim. Pode passar por toda a luta que for, mas olha que vi a face de Cristo. Aí eu fui e perguntei assim, uma vez para Jesus, assim, agora mas é assim, meu Deus, o que eu tinha de falar, né? E assim, eu perguntei para Jesus assim, o salvo quando morre, onde que eles ficam lá? A senhora fez essa pergunta? Isso. Antes eles ficam lá. Agora veja bem, vai cantar um hino.
Ele não fala onde o anjo fica, né? Então, foi uma resposta, né? Que o anjo está onde o anjo fica. Sim. Então, até agora, até no momento presente, quando se a barulho, eu falei, Jesus, prefiro que fique para ficar o hino aqui, mas com barulho no ouvido. Não não, fica o hino, né? Só com o hino direto. Então, eu falo, né? Se tiver alguém me ouvindo, eu dizer isso aí, né? Se tiver alguém me ouvindo, se isso acontecer, não precisa nem no médico. O médico não tem nada a ver com isso. Isso aqui são coisas de Deus. Isso é mistério de Deus, que não tem homem aqui na terra que se resolva nada. Porque o mistério dele é grande, eu converso muito com ele. Trabalhei muito, trabalho até agora ainda, né? Eu trabalhei aqui, fui coordenadora do campo de cultivo da Palha aqui, né? Estava o pastor da Curva, Mariluz, gente muito querido, que a gente gosta muito. E só lá onde eu moro lá, eu fiquei 20 anos de circo de oração, né? 20 anos cuidando do circo de oração. 20 anos. Depois passei para cá. Aí chegou uma irmã lá e falou assim, seu tempo agora venceu, agora a senhora vai trabalhar com mulheres. Eu pensei assim, tu é mulher? Você é mulher, né? Daí foi ter coordenação que puseram, né? No coral também, jamais, 12 anos, vai para 20 também. Eu então cooperava com o maestro, ajudava ele, né? Assim, substituir com ele também. E procuro sempre, assim, fazer aquilo que Deus agrada. Foi coordenadora também, né? Muitos anos de Campos Piraquara. Coordenadora. Aí, então eu procuro toda a vida, meu Deus do céu. O povo tá falando coisa que eu não é ligo, sabe? Não é ligo. Mas quem estiver me ouvindo sabe bem que isso aconteceu algum dia, pode acontecer para você também. Eu tenho muita intimidade com Jesus. Ele fala para mim, aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu sou feliz por isso. Não importa que o mundo não entenda, não faz mal. Jesus entende o que é que eu estou dizendo. Eu tenho como um rádio no meu ouvido. Um rádio que não para. A tradução, um órgão muito bonito, uma voz muito bonita, cantando os hinos. Então, por isso, eu sou muito feliz. E ele curou toda a minha enfermidade. Toda a minha enfermidade que eu tinha. Quando foi agora esse dia, começou a dar uma coisinha, outra. Eu fiquei assim. Aí as meninas me levaram lá para fazer o eletro de coração e o médico que fazendo assim, falou assim, não vai achar nada, que eu tinha coisa do coração, Jesus curou, você não vai achar agora, né? Estou pensando assim, né? Vai achar o quê se Jesus já curou? Esse é o maior dos maiores. De todos os exames que eu fiz, até com o aparelho para casa, aparelho tudo, somente uma terceira de alta, só. E, né? Por isso que eu amo muito a Deus, e agradeço muito ele, não deixo de falar. Eu falo com a medicina mesmo também, né? Sim. O doutor estava olhando a chapa minha, eu falei, pensa aí, doutor. Ele falou assim, é a vesícula. Você tem pedra aí, doutor? Não, a vesícula está portilando, né? Jesus que tirou, né? Exatamente. Porque Deus é maravilhoso, muito. Você fala muitas bênçãos, né? Sim. Não sei, assim... Essa é uma lição de vida, né? Uma lição de vida para todos nós, que muitas vezes nós ficamos procurando, né? Procurando um profeta, procurando alguém que venha falar para nós, né, o que nós vamos passar. E nós muitas vezes fazemos isso. Vamos atrás de pessoas para que venham profetizar sobre a nossa vida. Sendo que a irmã, ela tem contato direto, nós temos o contato direto com Deus. Com Deus. Né? E ele pode falar para nós o que nós vamos passar, ele pode dizer se nós vamos passar por uma tribulação ou não, ele pode falar se nós vamos ser curados ou não. Então não precisa ir correr atrás de profecia, de profetas, porque o próprio Deus... O Espírito Santo está do nosso lado, profetizando, falando para nós. Já tem gente que procura mesmo atrás para ver por si, né? Mas é a falta de intimidade com ele, né? Porque o nosso Espírito Santo está do nosso lado, muitas vezes está ali gemendo, está ali, às vezes até se entristece por isso, né? Porque ele está do nosso lado ali, e a pessoa vai procurar lugares longe, distante, algo que está ali do lado dele. Deus, do lado dele, né? É isso que a irmã tem aí, é maravilhoso, porque o Espírito Santo está só... né, comandando. É verdade. A nossa vida, né, irmã? Eu fui também pela parte no médico, cheguei lá, o doutor falou para mim assim, de varizes, né? Ele falou assim, quantos filhos tem? Eu falei, 9. Então pode falar para cada um deles fazer uma vaquinha que só tem que fazer cirurgia. Aí eu falei, doutor, né? Cirurgia. E estava doendo minha perna. Sim. E meu filho, Deus eu para eu o dom de orar e muscular, né? Mas aí ele estava em casa, aí eu falei assim, Edilson, vem aqui orar para mim agora. Ele falou assim, mãe,
hoje, hoje, falei assim, hoje vem. Então eu vou pela fé da senhora. E hoje eu tô meio assim, cheio de... O café é muito bom. Não é café é muito bom, não, café dele, né? Ele veio lá pra mim, né? Ele orou pra mim aqui, então eu senti o calor que subiu dos pés, a perna, né? Maravilha. Aí voltei meu caçanda no médico, aí o médico fez os exames, tá? Faz os exames, fazendo. Não precisa cirurgia mais. Aí a Sandra deu glória a Deus lá, deu glória a Deus. Sim, sim. É isso. Aí que a mãe fraturou a clavícula, né, mãe? No final do ano retrasado. Eu iria Ela perguntar, fraturou a porque clavícula. a gente acompanhou ali no Facebook, vendo, né? Você postou lá, a senhora Isso. saindo com a ambulância, Tudo. todo o acompanhamento. Então ela quebrou. A clavícula. Não, O fêmur. Mas foi uma queda. Fraturou o fêmur. Mas caiu? Caiu. Foi na véspera de Natal. Festa de Tá? Natal, ano passado. E eu fui passar Retrasado. no meu quarto, tomei os escorregão. E quando caiu, se quebrou, foi uma banda mais, né? Pensei assim. Mas aí veio a turma lá do SAMU lá, e levou a gente lá para o hospital. Chegou lá, eles iam internar. Eu falei, misericórdia. Daí ele ficava orando, sabe? Sim. Vocês vão deixar fazer cirurgia em mim, não, né? Jesus, você não vai deixar, não, né? Uhum. Eu falava assim, Colocando a fé em ação. você não vai deixar, não. Aí saía a Sandra com a enfermeira pra lá e falava, eu não vou ficar aqui hoje, tenho certeza que eu não vou ficar aqui, tenho certeza que eu vou embora pra casa. Mas você correndo a Sandra e a moça chegando lá e falei assim, tchau, vamos fazer obrigado, Jesus. Maravilha. É dessa fé que a dona Etelvina tem que nós precisamos ter mais, né? E a mãe ficou 30 dias, né, mãe? 30 dias de repouso. Pois ela não precisou de uma fisioterapia, nem usou. Comprei uma bengala pra ela, mas ela não usou bengala. Não precisou. Deus restaurou. Não. Eu fico médico, eu fico dizer assim, meu Deus, eu saí do coral, mas o senhor sabe que agora minha situação para ir é até difícil, na idade, né? Uhum. Assim, mas eu queria ver se aquilo estava prejudicando, o que era, né? Daí eu fiz assim um voto para Deus, que eu chegasse no médico, o médico falasse para mim assim, pode andar? Aí eu ia dizer, então daí eu vou até pro coral, né? Aí se ele não falar nada, assim, de coisa que caí mesmo, acho que, né? Falava assim pra ele, assim. Mas eu cheguei lá, o médico mandou que fosse andar, né? Podia andar, a Sandra falou pra ele, ela precisa do andador? Ele falou, não, pode andar, mas não precisa. Ele precisa da bengala? Também não, só para ajudar, se precisa. Mas eu não preciso nem andador, nem na cadeira de roda, para ele pode. Maravilha. O nosso Deus, ele faz o milagre e faz por completo, né? Ele não faz nada pela metade. Verdade, porque uma vez um missionário falou para mim, lá perto de Londrina, Irapongas, chegou lá da Sandra, Flávio, e eu assim, chegou em mim e falou assim, senhora, o inimigo vai dar vários tomos na senhora. Não deu? Um monte mesmo. Né? Daí eu falei assim, o inimigo vai derrubar muita senhora, mas não vai acontecer fazer o que ele quer, não. Aí eu pensava assim, mas o que ele quer, o que será? Depois eu falei, na cadeira de roda, né? Daí ele orou pra mim, né? Então, foi uma coisa assim, interessante, sabe? Uma coisa que a gente não sabe nem expressar. Só agradecer a Deus, né? Nosso Deus, a gente tem que estar todos os dias agradecendo, porque todos os nossos dias é um milagre, né? Sim. A gente sempre fala, né? Só o acordar de manhã cedo já é um milagre de Deus na nossa vida, né? Então nós temos que estar sempre agradecendo a Ele em todo momento, né? Sim, todo momento. Sempre agradecendo a Deus e se a gente puder fazer para Ele também, né? Sim, colocar nossa fé em ação, né? Porque a dona Etelvina, ela tem intimidade com Deus, né? Ela ouve a voz de Deus e como ela disse no momento que ela estava ali, no UPA, no hospital, né? Quando ela estava com dores, ela sempre procurando a Deus, né? Deus. Sempre indo buscar a Deus. É isso que nós precisamos, sempre buscar a Deus, né? Se nós estamos enfermos, buscamos a Deus, clamamos por Deus, né? Os médicos estão aí porque Deus deixou eles, né? Mas primeiramente nós temos que buscar Ele, né? Eu falo para os médicos, assim, esse que falou para mim, né? Mas falei assim, o que está acontecendo, doutor? Não está aparecendo pedrinha nada psíquico? Não, senta. Só evangélica, né? Daí ele falou, sim, doutor, o seu aparelho está muito bom, é que não tem mesmo mais, Jesus tirou. Daí ele levantou, minha mão me levantou de lá, pôs a mão no meu ombro e falou assim, a senhora reza por mim?
Eu falei assim, nós oramos para vocês, nós oramos muito para medicina, Deus dê inteligência cada dia mais para ele, né? Mas eu fico maravilhado com as coisas do alto, eu falo assim, sabe? Sim, Né? Sim. Mas nem para tudo eu falo, não tem vergonha de falar, não. Não podemos, né? Quando eu cheguei no UPA lá, o médico foi, estava Carol comigo, né? E eu estava bem mal, para dor assim, de parado, né? Assim, eu estava bem mal. Aí, teve alguma coisa que eles perguntaram, teve alguma coisa, foi uma operação, tá, não sei o quê, só perguntando. Daí a Carol falou assim, ela teve verticulite. Ela teve verticulite. Por que teve e agora não tem, né? Daí a Carol assim, porque Jesus curou. Daí ele falou, o quê? Isso não tem cura, não. Aí eu estava até chorando, falei assim, foi Deus, o senhor entende, doutor? Foi Deus, Jesus, Deus, né? Assim, fiquei com o outro. Então, pode dizer que não tem cura. Só bastante pensar isso, essa diverculite que a mãe teve, nossa, quantas vezes a mãe passava mal, e faz pouco tempo Jesus curou ela. E sabe como que nós ficamos sabendo? Veja só, então a mãe passava mal, a gente levava ela pro UPA. E ela só melhorava tomando medicação. Era direto assim. Aí nós fomos, a mãe começou com umas dificuldades, uns problemas de saúde. Eu falei, mãe, eu acho que a senhora tá atacada, porque não tem explicação. E nós fomos, pagamos e fizemos, chegou lá, a mãe não tinha mais nada, a gente tinha curado ela, nós ficamos sabendo por causa disso. Agora, no final do ano também. Eu falei na igreja, um deles até deu risada, falou, mas também, né? E eu penso, vai acontecer isso daí, eu já fico morrendo de medo, né? É que ele foi fazer os exames, né? E falei assim, mas não vai dar nada. Deus quiser, não vai dar nada, né? Aí ele saiu lá, a enfermeira chamou a Sandra, foi lá no cantinho, falei, você pode ir longe de mim, não vai dar nada mesmo. Ele tá chegando meio longe de mim, falei, daí a hora que os irmãos falou assim, eu já pensava daqui, foi pra lá porque teve alguma coisa, né? Aí falou assim, então, aí eu peguei e falei pra eles assim, que não tinha nada, aí só saiu de lá e mostrou pra mim, né? Falou, não deu nada, né? Legal, Amém. Deus é poderoso. Nós temos aqui nos acompanhando o Guilherme Roberto Oliveira, lá no Amazonas. Lá, pessoal, lá do Amazonas nos assistindo, nosso carinho, o nosso muito obrigada. Vocês têm um trabalho lindo fazendo missão. Pastor Elias, né, tá lá no Amazonas, né, fazendo um trabalho lá de evangelismo, um trabalho missionário. Trabalho lindo, né, que nós aqui acompanhando, nós ficamos muito alegres e contentes, né, de vermos, né, pessoas, né, que estão indo mesmo levar o evangelho lá para os confins da terra, né, como a palavra diz, né. O Elias ou da vida foi assim. Quando estava comigo, quando eu tinha 10 anos. Até hoje, né? Isso é assim, nós contamos dois, sabe? E o pastor Elias esteve aqui com nós também, né? No podcast Fé Compartilhada. Nosso carinho a vocês, estamos aí orando por vocês. A mãe está ouvindo, ela já falou, né? Foi aqui em Piraquara, muitos conhecem, né? As irmãs aí do círculo de oração, né? Conhece por aí, muitos, né? Muitos, né? Sim. Então, tem a mãe como uma referência, né? De vida, né? Espiritual. Primeiro o pastor Latour, o pastor Latour me pegou na ceia lá, sabe lá? Chegamos no caminho lá em cima. Tem um sozinho lá. Estava só mesmo, né? Porque tempo não se via. É uma maravilha, né, a gente ter essas experiências de vida, né, para nós, né, as pessoas que estão começando aí o trabalho espiritual hoje na igreja, né, e ver como a irmã, ela, desde, né, quantos anos ficou na liderança do trabalho de Piraquara? Lá fiquei 20, aqui fiquei 8. 20 anos. 20 anos e aqui 8. Aqui 8. Quase 30 anos aí na bagagem. 30 anos. Muitas vezes nós pegamos um trabalho para fazer, fazemos 1 ano, 2 anos, já achamos que estamos fazendo muita coisa, já estamos cansados, né? Aquele tempo falando das pastas, tudo aguentava, né? Era mais difícil, né? Mais difícil, pasta, cuidar, essas coisas assim, né? Sim. Assim, é bem difícil mesmo. Mas meu marido tinha problema dele, mas nunca impediu também, né, de sair. Sim. Né? Sempre assim, ligado com os pastores do norte. Aí Deus libertou o pai, depois de 29 anos, né, mãe? 28. Depois de 29 anos. Minha mãe ali, ó. Na oração. Ele bebia, e eu só, quando ele chegava assim, ganhava tudo, comprando na mesa, eu só dizia assim, Jesus, salva ele, tem misericórdia, trabalhador, né? Sábia, serva, né? Salva ele, Jesus, tem misericórdia. E hoje ninguém aguenta uma lutinha no casamento.
né? Exatamente. As mulheres antigamente sofriam muito, né, por esse problema que era, acho que era decorrente das famílias, né? A bebida, né? O alcoolismo. Muitos sofriam nessa época, né? Do alcoolismo, né? Não é a primeira história que a gente... E aguentavam firmes, né? E eram foram mulheres guerreiras que batalharam, né? E fizeram com que os seus maridos, né, viessem a se encontrar com Deus também, né? Da mesma forma que as... Meu marido bebia, mas chegava assim, se eu chegasse no bar, a gente chamava de bar, eu já bebia de longe, já vinha com a minha mão, com a mão no ombro mesmo. Vou embora, né, velho? Embora, né? O mistério não se explica, né? As coisas de Deus não... O mistério... Por mais que a gente tenta entender, explicar... Deus me livre, né? O mistério de Deus, isso ainda é pouco o que nos aguarda, né? O que nos aguarda no céu é algo tremendo, porque a mínima coisa que ele dá para nós hoje, nós ficamos até abismados, né? Ele mostra algo simples para nós, né? Como tocar o hino no ouvido da irmã. Algo simples. Encantador. Agora você fica imaginando o que vai ser nós quando estivermos ali juntamente com ele nos céus, né? Aquele grande coral. Coral. Né? Eles cantam coral para entrar no coral. Exatamente. Tudo afinadinho, né? Tudo afinadinho. Quando é a entrada do outro, o velho faz a voz assim, sabe? Assim, dá certinho, a voz do outro, assim. Filha. Tem muitas pessoas que tem muito testemunho, né, dona Teodina? Esse foi a nossa... Por isso foi o motivo de nós estarmos aqui com o podcast, né? Para que as pessoas possam compartilhar o seu testemunho, né? Contando a sua história. Nós mesmos, passamos história de vida, nós passamos por muito milagre na nossa vida, né? E aí nós ficamos pensando, né? Como que nós vamos contar, né, o nosso milagre? E daí Deus colocou no nosso coração, além de vocês, tem muitas outras pessoas também que têm milagre para contar. Sim, né? Nós precisamos contar, né? Precisamos compartilhar nossa fé, né? Tantas coisas, meu Deus. Eu fui num coral na unidade que nós somos aí, e um menino bem novinho, eles estavam sentados, eles estavam bastante abatidos, eles estavam nervosos. Aí nós acabamos de cantar, e o menino veio na minha cabeça, assim, falando que eu ia passar. Porque daí parece que eu fiquei no ar, né? Falei com a minha sobrinha assim, parece que eu estou no ar, né? Assim, falando pra mim, você vai passar tribulação nesse dia. Pra mim, né? E falou, mas receba a unção, né? Meu Deus, assim. E foi mesmo, foi só a unção de Deus mesmo. Confia em mim, às vezes confia em mim. Só a unção de Deus mesmo, verdade. Né? Sim. Vai passar. Essa unção de Deus, né? Sim. Meu marido ele ficava assim, perturbado aí, sabe? Assim. E eles ficavam sapateavam no lugar, só gritavam de lá, ele está com medo dela. Aí meu irmão até ri de mim e falava assim, e vocês estão pensando assim, o que será que ele está com medo dela? Já de mulher, né? Aí eu fui lá dentro, deixei ele aqui, não tinha isso aqui não, eu deixei ele aqui. Aí fui lá dentro, peguei a Bíblia lá, e li um versículo aqui. Quando eu acabei de ler o versículo assim, botou em si e falou assim, ô amigo, senta pra cá, se vocês precisarem d'água pode pegar, viu? Mudou, sabe assim, né? E não saiu do lugar, sabe? Então, assim, qualquer coisa pra gente lidar com ele era assim. Sabe? Com a autoridade de Deus. Com a autoridade. Não é que é violento nem nada, mas é a autoridade de Deus, né? Que a gente vê quando a pessoa tá meio fora, né? Sim. Quando ele morreu, até, a hora que chegou para o cemitério, ele deu uma crise de choro, porque se prometeu de ser morto na rua, e nós se separar. E depois, assim, a separação vai ser só a morte. Né? E na rua, quem vai matar também é Jesus. Eu estava olhando ele da frente lá, e eu lá de cá falando, mas o inimigo não venceu. Não venceu, né? Perdeu. Graças a Deus. A gente sofreu com esse negócio que eles fazem, de feitiço, mas sofreu, mas venceu. Mas quem você servia era o maior. Muito maior, né? Verdade. O que é o dono do ar que nós respiramos, né? O que nos dá a oportunidade de a cada dia nós estarmos vivendo, né, dona Teodina? Verdade. Por isso que a gente tem que confiar, né? Em todos os momentos. A confiança é bem mais, hein? Sim, né? Sim. A confiança você tem que crer, confiar, né? Sim. E até a filha minha, a outra, a Valda, que ela foi comigo nesse médico, né? Que eu fui a primeira vez que eu falei que eu tinha problema no coração. E ele falou assim, acompanha a mãe. O médico falou, né?
Daí ele pegou e falou assim, passou, né, referência para ela. O médico disse assim, na Bíblia tinha a mulher do consumo de sangue, aquelas coisas, né? Sim. Daí passou para ela pegou e falou, ele veio para casa, chegou lá, ela fez uma campanha de oração, eu falei assim, lá não precisa. Eu falei, você não vai, mas mesmo no último dia você vai sim, né? Ficou em casa, depois ela chegou lá, pegou a receita assim, me rasgou assim. Eu falei assim, mãe, eu não tenho fé não. Aí eu falei assim, mas você crê que Jesus é poder? Eu creio. Falei, então você está curada, né? E Jesus curou, né? Falei, né? A gente tem que decretar, né? A gente falar, como Jesus, quando ele curava aqui na terra, ele fazia as pessoas falar, né? Abrir a boca e contar o que ela queria. Né? Porque ele sabia que a pessoa precisava, né? Ele sabia que a pessoa estava com um problema na visão, era cega, era paralítica. Ele sabia de tudo. Mas ele queria que a pessoa abrisse a boca e falasse, né? Então, que ele confessasse. O que é que eu faça? Né? O que é que eu te faça? Porque ele estava vendo que a pessoa era cega, né? Podia não chegar e só curar, mas não, ele quer saber se a pessoa... O que ela quer? De repente, a gente não queria ser curado. Ele não queria outra coisa. Mesmo, né? Queria uma bengala, queria uma coisa para se locomover. Pois é. Né? O que acontece ainda hoje, né? Muitas das vezes as pessoas ficam acomodadas. Não abre a boca, não fala o que quer. No problema que ela está passando, né? Então, tem que clamar a Deus, né? Aquele que tudo pode. Porque quando ele andou aqui na terra, como Elias disse, ele fez milagres, teve libertação, né? Então, e ainda hoje acontece, né? Acontece na paz. Exatamente. Ainda faz, né? Basta crer. Basta crer. Crer e confiar, né? Tem que confiar. Tem que confiar. Tem que confiar. E depois que ele faz o milagre, tem que dar o louvor a ele, né? Muitas das vezes a pessoa é curada e não presta louvor. Aí fala que foi o médico que curou, foi o remédio que curou, começa até a receitar os remédios os remédios que o médico deu que curou ela. E acaba deixando o verdadeiro causador do milagre de lado. De lado. Né? Que nem foi das minhas pedras da visita, foi assim, eu falei, Jesus só deixou o médico que pode fazer isso, tudo o senhor doutor, não acredito que assim, autoridade, ensinou os médicos, mas eu queria na mão do senhor. Né? Daí eu passava um pouquinho, eu estava sozinha, né? Estava disse que assim, fiquei escutando. Aí eu falava de novo, tá ligado? Eu não operar, Deus não ia, sabe? Aí eu pegava e falava. A senhora nunca passou por nenhuma cirurgia? Não. Então eu peguei e falava de novo, sabe? Tem esse médico, agora inventaram Jesus, agora o negócio de senhor da inteligência para eles, eu conversando com Jesus. Senhor da inteligência para eles agora, de leis, não sei como é que fala lá, assim, que... Não, mas eu quero só um homem, eu não quero leis. É maravilha, né? Maravilha. Eu fico imaginando como Deus ele fica contente, né, de ouvir a pessoa ter toda a confiança nele, né? E aí a coluna minha que é quebrada, minha coluna, sabe? Eu caí bem no círculo da oração, não, da coluna, não, para o braço. Eu caí um tom, faz aquilo lá, assim, e que quebrou a coluna, ficou a coluna, quebrou. Com quantos anos? Aí eu fiquei... Não faz muito tempo não, também, né, mãe? Não. Aí eu fiquei nem esses dias, uns 3 dias no hospital. Olha aí. Aí eu chegava no hospital lá e eu virava, a enfermeira falava, mas que coisa, eu vi a chapa da senhora, mas e a senhora tá virando. Olha aí, a fé. Aí eu falava para ela assim, mas meu redentor vive para sempre, enfermeira, né? Outro dia eu vi a outra também, eu tô admirada, a senhora tá mexendo. Da quebrada não mexe, né? Pra mexer, né? Não falava assim, né? Teoricamente não mexia. Mas aí depois fiquei, acho que 4 dias. Aí ele mandou embora, a gente fez o colete, só pra colocar no colete também, sabe? Aí eu ficava que não queria aceitar aquele colete. Eu não queria ter um pé de árvore assim na minha frente, assim. E eu ficava conversando com a folha da árvore. Bonita folha, né? Jesus faz coisa bonita. Eu começava a conversar com ele, né? Contando assim pra Jesus, assim, e aí eu falava assim. Aí chegou a irmã da Adolfo e falou assim, que eu tinha muitas coisas para atender, cada igreja, né? Para atender. Daí eu confiei em Deus, quando foi em janeiro, eu peguei, chegando na igreja, foi me encontrar, uma cadeira, falei, não, eu vou no culto, fica perto aqui, né? Eu vou subir no culto, né? Daí eu fui, até criançada ia ver eu lá, né? Porque eles viram cair, né? Aí então, para resumir, o médico pegou e falou comigo. Sandra estava junto, o do outro filho meu.
E eu falei assim, por que não tá com a chapa na cara, chegou na cara dos médicos, descendo, né? Aí eu comecei a rir, né? Daí ele mandou fazer uma chapa. E eu fiz, levei pra ele. A senhora levou? Levei pra ele, daí, né, quando ele abriu a chapa assim, eu fiz assim, aqui, né? Eu vi lá. Bom, eu não sei se você tá andando, a minha esposa, quando você não tá andando, não, tá na cadeira de roda. Né, sabe? Você lembra? A minha esposa não tá andando, não, tá na cadeira de roda, só ficou na quebrada. Os médicos já não sabiam nem o que fazer mais. Né? Como que vem aqui quebrado, daí volta os ossos. Aí não tem jeito. Não. Para eles não tem explicação. Pra eles, né? não. E nós falamos na escola dominical domingo, né? Que a medicina ela vai ter até um patamar. A partir dali, eles não tem mais o que explicar. Né? O médico não sabe. Aí ele fala assim, é só milagre. É a única coisa que ele tem para dizer. Então, é um milagre. Eles diziam, é um milagre, né? Assim, porque o psiquiatra, eu já passei por psiquiatra. Eu já sei que não vale nada, sabe? Então, eu já sei que um psiquiatra não vale nada mesmo. Porque as duas carteirinhas fora, tudo lá, para mandar eu para o psiquiatra. Que psiquiatra, então, né? Então, para vocês aí que nos acompanham, toda essa história, né? Então, agora chegou o momento. Estamos ansiosos de ouvir o hino. Nós vamos ouvir o louvor, né? Da dona Etelvina e a sua filha Neia. Neia, vem pra cá, Neia, vem louvar aqui. Sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. Minha alma nela te espera, que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, em Cristo tenho já crido, só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me brandamente a fonte viva de amor. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar, embora às vezes o crente as dores sofra na cruz, gozo terá permanente quando no céu vi Jesus de glória coroado no trono divino, por anjos sempre louvado, no coro celestial, no céu de luz vou descansar
descansar. Com meu Jesus irei morar. Maravilha! Que lindo, né? Que privilégio, né, Edneia? Ela com 82 anos ainda cantando. Ainda tá forte ainda. A voz bem afinada, bem, olha. Eu com 58, é por causa da operação que eu tô assim, né? Mas eu cantei muito na minha vida. Hoje eu tô cantando pela misericórdia, né? Mas Deus vai, nós falamos isso, né? Deus, ele é Deus que cura, Deus que faz milagre. E é só colocar na mão dele que a sua voz vai voltar a ser como cantava antes. Amém. Vai voltar sim, né? É só nós cremos, colocar na mão dele que ele faz o milagre. Né? E a Edneia também tem uma cirurgia no coração, né? Que o Valdo é mais capaz. E louvando ao Senhor, né? Isso é a gente não tem nem palavras, né? Muitas pessoas, né, têm todo o fôlego de vida, não tem nenhum problema, né, de saúde, nada, tem o seu pulmão bom, né? E muitas vezes não louva, né? Muitas vezes, né, fica pensando, né, em coisas que não deve, né? O louvor, ele agrada ao nosso Deus, o louvor, ele traz paz, o louvor, ele nos traz... Se você louva, até a saúde volta para o seu organismo, né? Porque aí você não deixa a doença chegar, porque você está louvando a Deus. Sim. Não dá oportunidade para a doença chegar. Sim, né? Verdade. E também é um privilégio para nós do Fé Compartilhada estar acompanhando, né? Vendo, ali você está louvando com a sua mãe, e isso vai ficar registrado aqui no podcast, no YouTube, para vocês que querem ver mais vezes, vai estar lá registrado, né? Então, isso é um privilégio para a gente. Eu comecei a cantar com 8 anos de idade. 8 anos? Cantei muito. Cantava junto com a mãe? É 6 anos que eu consigo cantar mais por causa da segunda cirurgia, né, da válvula. Aí na igreja, né, assim, com playback, não canto, só canto no coral, circo de oração, com bastante gente, assim, né? Hoje eu tô cantando, fiz esse esforço, por esse privilégio de ver minha mãe aqui, né, contar esse milagre, esse né? é o momento que vai ser eternizado, vai ser O gravado. nome de Jesus se exaltado. Muita gente, né? Viu aonde que Deus falou que a gente fica? São com os anjos louvando, o coro celestial. Coro celestial. É um privilégio, né? Sim. Se você quer ter também esse privilégio de um dia estar também louvando juntamente com o nosso Deus, o Senhor Salvador Jesus Cristo, formar um grande coral, procure uma igreja, aceite a Cristo, né? Leve ele para a sua casa e siga o caminho dele, que um dia todos nós vamos fazer parte do grande coral, né? Um grande coral muito afinado, as irmãs cantaram aqui uma afinação. Agora você imagina ali no céu o coral sendo regido, né, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aquele que deu as letras, né, que deu o tom da música, as partituras, tudo foi ele que deu. Então, não é fácil. Ele é um especialista, né? Ele é especialista em tudo. Ele é o general, mano. É o general, né? Então, nós deixamos as suas considerações finais. Dona Etelvina, fica à vontade. Quero agradecer, né? Eu quero agradecer os irmãos aqui. Para mim foi um privilégio. A minha vontade seria mesmo assim, de o mundo, que o Brasil, o mundo inteiro soubesse quem é Jesus, né? O que Jesus faz também. Só dar atenção, prestar atenção nas palavras, né? Do que foi falado, na palavra do hino. É um hino muito emocionante, mas as palavras dele falam muito comigo e é o hino principal que toca direto na minha mente. Também quero agradecer aos irmãos, que Deus abençoe vocês. Agradecemos, né? Que dê saúde, bastante alegria, bastante paz, né? Amém. E muito obrigado a vocês, tá? Deus que abençoe vocês. Amém. Como a irmã está aqui sentada do lado da mãe, né? Faça suas considerações em nome de todos os filhos, irmãs. Estou muito feliz mesmo, privilégio, porque eu pensei que a minha mãe, nessa última vez, quando eu estava no hospital, eu até disse para um dos meus irmãos, né? Falei, olha, Nivaldo, ele chorou muito, sabe? Fui lá no quarto, lá fora, e porque ela falava que Deus colocava os hinos nela, aquele hino que cantou no Titanic, qual é o nome daquele hino? Mais perto? Mais perto que está.
mas eu quero estar. Aí quando eu contei isso pra ele, começou a chorar. Eu falei, Deus vai levar a mãe. Ela ainda fala, ainda que seja dor, né? Eu falei, Deus vai levar a mãe, Deus vai levar a mãe. Dessa vez Deus vai levar. Ele chorou. Eu pensei que Deus ia levar minha mãe. E Jesus restaurou. E ela tá aqui, forte, cantando. Essa oportunidade está aqui hoje no podcast Faço com Fé Compartilhada para mostrar para muitas mais pessoas, né? Muitas pessoas do Brasil, né? Do Paraná e de fora do Paraná estão vendo o testemunho. E tá indo pro círculo de oração, tá cantando no coral. Quando eu falei que tá no coral, nós ficamos bravos com ela. Imagina, mas tá cantando. Isso é prova que nosso Deus vive. Exatamente. E é real, né? Então, meus irmãos que estão assistindo, né? Hoje está aqui o privilégio da nossa mãe, né? Cantando, louvando a Deus, ainda com 82 anos de idade. Isso é um privilégio, né? Vamos continuar orando para que Deus deixe ela mais uns 15, 20 anos ainda conosco, né? Vamos nessa alegria. Nessa alegria, mas Deus sabe a hora e o momento, né? Isso é um grande privilégio. Eu agradeço a Deus e todos os meus irmãos que sempre esteve ali com a gente, no hospital, dividindo no que ela precisa, em tudo que ela precisa, a gente divide em nós 9 ali, e ninguém reclama, ninguém, né? Fica tudo feliz, né? São muitos filhos, né? 9, né? É herança. É herança minha. Então todos têm que, né, ajudar, né? Nesse momento, a irmã ajudou todos os filhos, né, a crescerem de educação, né? Ajudou eles a estar hoje formados, muitos, né, formados aí. Então, nada mais justo do que os filhos ajudar, né? Tem 3 que estão na igreja, né? Um trabalha aqui na igreja aqui com o Marcelo. O Roberto, meu, o evangelista, está lá onde eu estou. Elias, sabe lá. Pastor, né? Lá no Amazonas está lá hoje, né? Então, vai lá. Não vem embora, não amanhã. Amanhã vem embora. Então, que eles tenham uma boa viagem, que Deus traga vocês em paz, né? Com segurança. Porque o trabalho daí, né? Sabe que não é fácil, o trabalho árduo, né? Está ali no meio da selva, ali, né? Naquele lugar ali. Só a mão de Deus para proteger, né? Um abraço, pastor. E Deus dá um privilégio tão grande para minha mãe, que ela tem os 9 filhos. Os 9 filhos. E 25 netos. Não perdeu nenhum. Graças a Deus. E não vai perder. Não. Jesus. Não, né? Jesus. Você quer dar as pessoas da cidade? Fica à vontade, Elias. Eu quero agradecer, né, a todos que estiveram acompanhando, né, nosso trabalho de hoje, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Você, que nós falamos no início, né? Você que está aí, às vezes, está com um caminho meio distante, não sabe o que faz da vida, nós apresentamos aqui para vocês o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho. Se você está aí pensando se vai para um lado para o outro, o caminho é esse. O caminho é Jesus, siga Ele, que você vai ver que a sua vida vai ser melhor, a sua família vai se melhorar também, tudo na sua vida vai melhorar. Simplesmente vá, se entregue o teu caminho a Jesus Cristo, o que mais Ele vai fazer na sua vida. Então, nós também quero agradecer, né, as filhas da irmã Etelvina, né, a Sandra, a Néia, né, Deus abençoe a vida de vocês, né, e pra gente é uma alegria muito grande ter a senhora hoje aqui compartilhando toda a sua história de superação, né? Desde novinha aceitou Jesus, continuou ali no caminho, nos ensinou hoje mais ainda o que nós precisamos ter mais fé em Deus, né? Nos passou que com Deus nós podemos tudo, né? Sem Ele, né, nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Então, o nosso carinho, o nosso muito obrigada a todos que estiveram aí nos acompanhando, né? Nós tivemos, eu estava olhando agora há pouco, tinha 173 visualização. Deus abençoe a vida de vocês. A live vai continuar aqui no Facebook, para quem quiser estar olhando, acompanhando. Durante a semana vai sair editada no YouTube, que vai ficar ali, né, esse documentário, né, esse testemunho maravilhoso. Se inscreva no nosso canal, nos apoie nesse projeto que nós estamos compartilhando a fé, né? Então, o nosso carinho, nosso muito obrigada a todos vocês. Não posso deixar nosso carinho à família Borges, Ezequiel, a toda a sua família e a todos vocês que nos assistem. Nosso muito obrigado. Também, nesse próximo domingo, agora vai ser o Dia das Mães, né, dona Etelvina? E vocês vão ter o privilégio de ter a mãezinha junto. Abracem essa mãe, cuide dela, né?
que esse é um presente de Deus na vida de todos vocês, e agora nosso também, né, Bia? Sim. Agora nós conhecemos, hoje nós tivemos o prazer de Faz parte conhecê-la. da nossa família. Exatamente. Tão carismática, tão alegre, né? Vai ficar para nossa vida eterna, né? Sim. Então, não se esqueçam, a vocês que nos acompanham, fé se compartilha. Nosso carinho, nosso beijo no coração. Vamos dar um tchauzinho, dona Tia Vina Neia? Vamos lá? Não. Tchau, Deus pessoal. abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe.